Havia uma época distante, um tempo misterioso e fascinante, com criaturas que não existem mais, pessoas que viviam centenas de anos, supostos gigantes que andavam sobre a terra. É uma época que desperta a curiosidade de muita gente, mais conhecido como o período antediluviano. A Bíblia nos conta essa fascinante história nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, repleta de grandes realizações e um sombrio pecado que permeava a civilização humana. Tudo começou com Adão e Eva, os primeiros habitantes do mundo após serem expulsos do Jardim do Éden. Eles se estabeleceram, tiveram filhos e filhas, e o primeiro fruto desse casal foi Caim. No entanto, a história tomou um rumo trágico quando Caim, consumido por inveja e raiva, cometeu o primeiro ato de assassinato ao tirar a vida de seu próprio irmão, Abel. Após esse terrível pecado, Caim recebeu uma marca, e Deus o condenou ao exílio e colocou uma marca nele, para protegê-lo de ser morto por outras pessoas. Depois de receber essa marca, Caim construiu uma cidade na terra de Nod, batizando-a com o nome de seu primeiro filho, Enoque. Essa cidade antediluviana é a primeira cidade mencionada na Bíblia em Gênesis capítulo 4, um símbolo do desenvolvimento humano nesse período épico. Contrariando teorias que defendem uma evolução contínua da espécie humana, a Bíblia nos mostra que o homem foi criado desde o início com capacidades racionais e morais. Embora tenhamos vivido uma evolução intelectual ao longo dos séculos, o processo evolutivo como espécie, conforme algumas teorias científicas sugerem, não é ajudado pelo relato bíblico. Essa verdade fica evidente quando nos deparamos sobre os relatos do período antediluviano. Caim, o primeiro ser humano a nascer na Terra, já era habilidoso o suficiente para erguer uma cidade inteira. Seus descendentes foram responsáveis por grandes avanços. Sob a liderança de Jubal, a sociedade antediluviana aprendeu a habitar em tendas, criar rebanhos de gado, desenvolver a arte musical por meio de instrumentos e dominar a forja de ferramentas com cobre e ferro. No tempo de Noé, vemos como ele tinha a capacidade e os recursos necessários para construir a grandiosa arca, seguindo as instruções divinas passadas por Deus. Embora a Bíblia não forneça detalhes minuciosos desse período, é inegável que houve um notável progresso tecnológico e cultural no mundo antediluviano. Quanto à duração exata desse período, a incerteza permanece. No entanto, é seguro afirmar que a era pré-diluviana abrangeu um tempo consideravelmente maior do que o período subsequente. As tentativas de datar precisamente esse período foram inúteis, mas podemos deduzir que a longevidade das pessoas desempenhou um papel importante nesse desenvolvimento. Naquele tempo, com um único idioma e vidas que se estendiam por centenas de anos, a transmissão de conhecimento e o crescimento tecnológico foram amplamente favorecidos. Mas essa era não foi apenas marcada por conquistas notáveis. O pecado também permeou a sociedade antediluviana. A Bíblia relata como o estilo de vida condenável de Caim se espalhou rapidamente. Lameque, um descendente de Caim, introduziu a prática da poligamia e tornou-se um duplo homicida, se gabando de sua crueldade. Mesmo Caim, após assassinar Abel, não demonstrou arrependimento, chegando a considerar injusta a punição divina imposta a ele. Além disso, a Bíblia menciona que naquele tempo houve uma mistura entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Em Gênesis capítulo 6, embora existam interpretações diferentes sobre essa passagem, a maioria dos estudiosos concorda que se refere à depravação moral resultante de relacionamentos entre pessoas piedosas e ímpias. A impiedade prevaleceu e caracterizou aquela civilização, atingindo seu ponto máximo quando a linhagem piedosa de Sete se misturou com a linhagem ímpia de Caim. Uma mistura entre seres espirituais e humanos, em outras palavras, supostamente anjos caídos tiveram relações com as mais belas mulheres na terra. Dessa mistura surgiram os Nefilins, seres gigantes, homens de grande fama e coragem na antiguidade. Existem rumores de um suposto livro, criado pelo próprio Enoque, o livro mais misterioso de todos os tempos, contendo profecias, revelações e relatos sobrenaturais, incluindo referências a anjos, gigantes e seres alienígenas. Esse livro é tão impressionante que muitos acreditam que tenha sido proibido na Bíblia
por expor mistérios místicos relacionados à criação do mundo por Deus. Mas por causa dessa interferência divina na criação e o aumento da maldade e falta de fé no mundo, levaram Deus a enviar uma legião de anjos celestiais para derrotar os rebeldes e expulsá-los para as trevas. Bom, seriam esses os seres considerados como ímpios? Mas a verdade é que não há nada que realmente possa comprovar de fato os mistérios desse fascinante livro. No entanto, mesmo nesse cenário sombrio, algumas pessoas se destacaram como exemplos de fé e piedade. Abel, o primeiro mártir, foi lembrado como um exemplo de fé ao longo dos tempos. Enoque, por sua vez, desfrutou de uma relação tão íntima com Deus, ao ponto de poder andar de lado a lado com ele, e também foi arrebatado em vida, e não passou pela morte terrena. E por fim foi nesse período que Noé nasceu, cresceu e se tornou um homem justo e temente a Deus. O texto bíblico diz que a família de Noé foi a única a ser poupada, quando a paciência de Deus considerou intolerável a situação de depravação consumida daquela civilização. No entanto, à medida que a depravação espiritual se espalhava pela civilização antediluviana, Noé e sua família se tornaram a exceção, preservando sua devoção ao Senhor. Quando a paciência divina não pôde mais tolerar a terrível situação de depravação, a ira de Deus foi derramada e a destruição do mundo antediluviano se acabou. Essa interferência divina na criação e o aumento da maldade e falta de fé no mundo levaram Deus a enviar uma legião de anjos celestiais para derrotar os rebeldes e expulsá-los para as trevas. Já no Antigo Testamento, com a desobediência dos rebeldes, Deus toma uma decisão de enviar um dilúvio para purificar a terra e punir os ímpios. Noé foi o escolhido por Deus para construir uma enorme arca e salvar a si mesmo, sua família e os animais. Estudos dizem que foram entre 35.000 a 70.000 animais. Então Deus diz a Noé: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Gênesis capítulo 7. Enquanto ao resto da humanidade foram punidos por sua desobediência. Nas palavras do apóstolo Pedro, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Pedro 13:20. Assim termina o épico período antediluviano, uma era de conquistas e pecados, de avanços tecnológicos e corrupção moral. É uma história que nos convida a refletir sobre as consequências de nossas ações, a importância da devoção e o poder da ira de Deus. Que possamos aprender com os erros do passado e buscar uma vida de retidão e sabedoria. E agora escreva nos comentários o que você pensa sobre como era o mundo pré-diluviano, e se você gostou desse vídeo e quer mais, inscreva-se aqui no canal, se ainda não se inscreveu, e deixe o seu gostei. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.